O nosso texto desta noite, eu quero falar hoje sobre o que destrói relacionamentos. O que destrói relacionamentos. Nós lemos aqui Marcos 14, versículo 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Judas, o traidor, ia entregar, ia trair Jesus. E eles, versículo 11, eles aqui se referindo aos sacerdotes, os principais sacerdotes, e eles, ouvindo-o, folgaram, se alegraram, e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava, agora já é Judas mais uma vez, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Estamos aqui deparando-nos com um fenômeno que destrói relacionamentos. É um problema sério este fenômeno, porque a nossa vida ela é feita de relacionamentos. Nossa vida nada mais é do que um tecido de vários tipos de relacionamentos, uns mais importantes, outros menos, uns passageiros, outros que duram uma vida inteira. Alguns são relacionamentos por sangue, outros são relacionamentos por escolha. Alguns são obrigatórios, outros são opcionais ou necessários, outros não. Mas a nossa vida ela é um grande tecido de relacionamentos. E se nós destruirmos os nossos relacionamentos, então a nossa vida estará falha, nossa vida estará problemática. Nos relacionamentos mais importantes, mais estreitos, mais íntimos, são conectados, alguns deles são conectados ou colados, podemos dizer assim, por algo chamado compromisso. Compromisso. A definição da palavra compromisso no dicionário significa obrigação, acordo ou pacto assumido por uma ou diversas partes. Comprometimento. Nem todos os nossos relacionamentos são colados ou conectados, cimentados, digamos assim, alicerçados em compromisso. Eu vou dar alguns exemplos. Existem relacionamentos importantes e íntimos que não são baseados em compromisso, em comprometimento. Esses relacionamentos, por exemplo, entre um pai e um filho. O relacionamento de um pai e um filho, ou uma mãe e um filho, uma filha, etc., não tem compromisso, porque é um relacionamento que não houve escolha. Eu não escolhi os meus filhos não escolheram a mim como pai. É o que é. Então não há compromisso, ele simplesmente existe. A mesma coisa é verdade quando falamos sobre o seu vizinho. A não ser que você, antes de se mudar para aquela casa, checou os vizinhos, você não tem muita escolha. A pessoa que vive no apartamento, na casa do lado, em cima ou embaixo, ele estava lá e pronto, você não tem nem compromisso com ele. Às vezes é bom você checar isso antes, né? Eu já em alguns lugares que o vizinho dá vontade de orar por eles. A Bíblia fala orar pelos seus inimigos. Então dá vontade de orar por eles e bem dizê-los, porque realmente a coisa era complicada. Mas vejam só, colega de trabalho, um colega de escola, você não tem um compromisso, por quê? É o fato que vocês dois estudam, trabalham lá, então não há um compromisso maior, a não ser que você escolher um trabalho ou uma escola, uma faculdade, baseado nos seus colegas de classe, que é impossível, porque existem muitas classes e muitos colegas, ou seja, não existe um compromisso. Quando se trata de um relacionamento de amizade, de colega, escola ou trabalho, não existe compromisso quando se trata de um laço familiar ou de sangue, porque simplesmente é aquilo, Deus te colocou ali, você não teve escolha, você não optou por nada.
Aquele é seu avô, seu avó, é o seu tio, sua tia, seu sobrinho, seu primo, seu pai, sua mãe, seu irmão. Você não tem escolha. É aquilo e pronto. Não há compromisso porque não há escolha. No entanto, o nosso relacionamento com Deus é um de compromisso e é um de escolha. Nós podemos ter um relacionamento com Deus baseado apenas no fato de que Ele é o Criador. Que Deus é o Criador de todos nós. Então todos nós somos conectados a Deus através do fato que Ele nos deu vida, nós estamos aqui. Mas existe um relacionamento maior de pai e filho. Existe um relacionamento de amizade. Deus não apenas quer ser o seu pai, Ele quer ser o seu amigo. Seu amigo. Quando minhas filhas eram pequenas, eu tinha um relacionamento de pai e filha. Hoje eu tenho um relacionamento mais profundo do que isso. Não só nós temos um relacionamento de pai e filha, nós temos um relacionamento de amizade. Deus quer ir além de apenas ser o seu Criador, Ele quer além de ser apenas o seu, de ser tão pouco o seu Salvador, Ele quer ser o seu amigo. Mas existe algo que destrói esses relacionamentos. O nosso relacionamento com Deus é um de compromisso, de escolha, assim como outros relacionamentos. E o que eu vou falar esta noite, o que vou compartilhar, aplica-se ao nosso relacionamento com Deus, sim, mas também aos demais relacionamentos que são baseados em compromisso. Por exemplo, marido e mulher. O relacionamento entre o marido e a sua esposa é um compromisso, é uma escolha. Diferente de um de pai e mãe, você não escolheu seu pai, você não escolheu seu filho, Deus que colocou você ali. Não existe um comprometimento com Deus, sim, com o seu cônjuge, sim. O relacionamento patrão-funcionário. Você sabia que no Brasil você pode escolher para quem você trabalha? Tem lugares do mundo que você não escolhe. O governo fala, você vai trabalhar ali. Mas eu não quero. Problema teu, vá-se embora. O relacionamento que você tem com o seu patrão ou com o seu funcionário, igualmente você não é obrigado a empregar ninguém. Existe um compromisso, é um compromisso diferente do que o compromisso entre nós e Deus, é um compromisso diferente do compromisso entre o esposo e uma esposa, sua mulher, mas é um compromisso. É um pacto que você entra com certas condições e responsabilidades e privilégios. Esses relacionamentos são todos caracterizados por compromisso. Mudando de marcha um pouquinho, você já se perguntou o porquê que Judas, sendo tão próximo, tão íntimo de Jesus, passou 3 anos, manhã, tarde e noite, faziam todas as refeições juntos, dormiam todos no mesmo lugar, iam todos no mesmo lugar, faziam tudo juntos, uma amizade próxima e íntima. O que levaria Judas a traí-lo, e não só traí-lo, mas traí-lo de forma tão cruel, de forma tão fria e tão covarde. Lá em Lucas 22, versículo 47, fala assim: e estando ele ainda a falar, Jesus no caso, surgiu a multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Com um beijo. Com um beijo. Forma covarde, cruel, fria. Entenda, o relacionamento que Jesus e Judas tinham era um de compromisso. Jesus escolheu Judas, assim como escolheu os outros 11. Jesus os chamou, Judas escolheu seguir. Não havia obrigação, não havia laço natural algum, eles eram estranhos humanamente falando, mas foi um compromisso, e durante 3 anos e meio, eles estavam juntos, e andavam juntos, e caminhavam juntos.
O que Judas fez foi exatamente o que a natureza humana, do que a carne. A mesma carne que eu e você temos. Ele fez o que a natureza humana, a nossa natureza carnal, faz em qualquer relacionamento onde há compromisso. A nossa carne vai fazer o mesmo processo, passar pelos mesmos passos que Judas passou ao destruir o relacionamento que ele tinha com Cristo. O que Judas fez, nós temos em nós, em nosso coração, a capacidade de fazer a mesma coisa com Deus, a mesma coisa com o nosso cônjuge, a mesma coisa com o nosso patrão, com nossos amigos. Amizade também é um relacionamento de compromisso, é uma escolha, E sempre onde há escolha, em qualquer relacionamento onde há escolha de compromisso, nós temos este fenômeno que pode ser tão perigoso. E esse fenômeno deveria ser uma bandeira vermelha, um alarme tocando para nos alertar ao que está acontecendo. Olha comigo no versículo 11, acabamos de ler agora há pouco, Marcos 14, 11. Aqui explica claramente o que Judas fez. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Você se perguntou por que alguém tão chegado como um esposo ou uma esposa abandona o seu cônjuge? Já perguntou por que um amigo de anos e anos e anos, de repente, dá as costas e dá uma facada nas costas do seu amigo, ex-amigo? Já se perguntou por que alguém que talvez trabalhe numa empresa há anos e anos e anos e anos, sai da empresa, recebe todos os seus direitos, vai correndo para o Ministério do Trabalho e processa injustamente, baseado em mentiras, um patrão que lhe deu um emprego e salário durante anos e anos e anos? O que leva alguém a fazer isso? É a mesma coisa que levou Judas a trair Cristo. E aquela mesma coisa jaz no seu e no meu coração, e nós temos que ficar ligados, porque nós podemos trair da mesma forma cruel, covarde e fria que Judas fez. Olha comigo no versículo 11, vamos ver algo aqui e que sirva de alerta para nos vigiarmos. Versículo 11, e ele ouvindo folgaram, veja bem as palavras, prometeram-lhe dar-lhe dinheiro. O que aconteceu aqui foi que para Judas algo mais importante surgiu. Algo mais interessante surgiu na mente dele, do que o relacionamento, do que o compromisso, do que a amizade que ele tinha com Jesus. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Em qualquer relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um casamento, pode ser um emprego, pode ser com Deus. Mas algo passou a motivar mais do que o compromisso. Aqui no caso de Judas foi dinheiro, mas não precisa ser dinheiro. O lucro aqui era dinheiro, mas o lucro, a vantagem, nem sempre é dinheiro, pode ser outra coisa. Mas alguma coisa subiu e interessou mais a Judas. Diretamente ou indiretamente, sempre tem dinheiro na história. De uma forma ou de outra, sempre tem dinheiro na história. Dinheiro e o amor ao dinheiro é algo que tem assombrado, envenenado, intoxicado a humanidade desde o início da criação do mundo. Dinheiro, poder, riqueza, orgulho. O mais triste é que ninguém leva nada dessa vida. Você pode ter riquezas e posses e bens, você pode ter títulos e diplomas e posições, e você pode ser um presidente, governador, vereador, senador, você pode ser um grande empresário, um grande doutor, renomado, prêmio Nobel, o que seja. Fica tudo. E quando você chega
aos pés de Cristo, quando você chega e encara Deus, tudo isso não vai valer de absolutamente nada. Ninguém está interessado se foi presidente, ganhou o prêmio Nobel, ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas, se você foi rico, se você teve posses e joias, isso não vai mudar nada. 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Nada. Vai tudo ficar. E pessoas gastam a vida, pessoas traem os seus amigos e os seus cônjuges e o seu próprio Deus por causa de algo que não vão levar. Não vão levar. Algo tão passageiro. Dinheiro não compra saúde, alegria, amizades. Dinheiro não compra bons relacionamentos. Mas nem sempre é dinheiro. Pode ser diretamente ou indiretamente, mas haverá alguma vantagem, algum lucro. Algo vai interessar mais do que aquele compromisso. Algo vai interessar mais do que aquele relacionamento. E foi isso que aconteceu aqui com Judas. Judas foi prometido dinheiro. Um texto paralelo que relata o mesmo episódio, Judas pergunta: o que vocês me ofereceriam para entregar a Cristo? Entende? Eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando. Textos paralelos bíblicos se complementam. Mas algo se tornou mais interessante. Deixa eu perguntar para você, quando o seu relacionamento com Deus começar a ter segundo lugar, porque algo mais interessante tomou o lugar de Deus, cuidado, você está dando o primeiro passo no mesmo caminho que Judas deu. Quando você coloca qualquer coisa, quando você coloca algo mais importante do que o seu relacionamento com os seus amigos, digamos assim, ou a sua esposa ou o seu esposo, você está dando o primeiro passo que Judas deu. Primeiro passo. Versículo 11. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. Marque essas palavras. Buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Primeiro, algo mais interessante aparece no horizonte. Quando isso acontece, alerta. Se liguem, fiquem espertos, abram os olhos. Porque o próximo passo é você começa a procurar como você vai fazer aquilo. Como você vai fazer? Buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Não só Judas buscava uma saída, ele buscava uma saída oportuna, uma saída conveniente. Ele começava a buscar por motivos, razões e desculpas para justificar o porquê que ele ia fazer o que ele ia fazer. Ninguém quer sair vilão da história, gente. Ninguém quer sair feio. Todo mundo quer sair bonitinho. Todo mundo quer terminar o compromisso, seja lá com Deus, seja lá com o cônjuge, seja lá com o amigo, seja lá com quem for. Pode ser o seu patrão. E você começa a procurar, pode ser o seu funcionário, o seu empregado também. Funciona dos dois lados. Você começa a pensar, sabe uma coisa? Se eu mandar esse funcionário embora, eu vou ter mais dinheiro. Eu vou ter um salário a menos para pagar no final do mês. Aí você começa a procurar uma ocasião oportuna. Ele não deu bom dia para mim hoje. Você começa a procurar chifre em cabeça de cavalo. Você começa a ver coisa onde não tem. Gente,
Judas encontrou um motivo para entregar a Cristo, o Messias, o Filho de Deus, com quem ele conviveu durante 3 anos e meio, fazendo milagres e sinais e maravilhas, ressuscitando mortos, dando vista ao cego, multiplicando pão e peixes. Ele encontrou um defeito, ele encontrou um motivo. Se você começa a colocar algo mais interessante, se você tem algo que vai trazer mais lucro do seu ver, você vai encontrar um motivo. Se Judas encontrou um motivo que justificasse entregar, trair o Filho de Deus, eu e você vamos encontrar motivo para trair e entregar o nosso próximo. Por dinheiro, por fama, por alguma coisa, popularidade, alguma vantagem. Ninguém quer ser o vilão da história. Todo mundo quer poder olhar no espelho e não sentir nojo. Tão sério foi o caso de Judas, que ele se enforcou. Quando a moeda caiu, ou as 30 moedas caíram, é uma piada, depois vocês vão entender. Mas quando a moeda caiu, quando ele percebeu o que ele havia feito, ele se enforcou. Tem muita gente hoje nesse mundo que vive uma vida de culpa pelas traições que cometeram. Os hospitais psiquiátricos estão cheios, as farmácias vendem caixas e mais caixas e mais caixas de remédios com tarja preta. Muitas vezes é a pessoa tentando lidar com culpa. A moeda caiu do que eles fizeram, talvez com um cônjuge, com um amigo, com alguém. Alguma traição. Judas se enforcou. Naquela época não tinha remédio tarja preta, não tinha. Você vai no médico lá e fala: doutor, eu estou meio assim. Tá, tome, vai assim, você vai se drogar para lá. Não, naquela época não tinha disso. Se enforcou. Todo mundo quer poder olhar no espelho e não sentir nojo, vergonha da traição fria, cruel, covarde. Precisamos achar um jeito de sair bonitinho da coisa, para a gente poder se confortar um pouco depois e justificar o porquê fizemos aquilo. Mas no fundo nós sabemos. Judas olhou o dinheiro, aquilo subiu para o topo da lista, ele entregou cruelmente a Cristo, mas quando a moeda caiu, ele não conseguia justificar. Ele até falou: eu não quero essas 30 moedas de prata, eu não quero. E os sacerdotes disseram: eu também não. E foi e se enforcou. Agora o lucro não parecia tão bom, o lucro não parecia tão brilhoso, aquela prata já não era tão interessante. E é sempre assim, gente. Depois da traição, depois do pecado consumado, o pecado perde o seu brilho, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado sendo consumado gera a morte, e a morte não tem muita graça. A pergunta esta noite que devemos fazer é o seguinte: estou buscando uma saída? Eu estou buscando uma saída? Nós vamos olhar aqui os outros 3 relatos desse mesmo episódio. Nós lemos Marcos 14, versículo 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Marque a palavra dinheiro e oportuna. Dinheiro e oportuna. Lá em Mateus 26, o texto paralelo, versículo 14. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse:
que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Mais uma vez, nós temos o dinheiro, essa aqui são 30 moedas de prata, e oportunidade. E Marcos fala oportuna, mas note bem, oportuna, oportunidade, dinheiro, 30 moedas de prata. Lucas 22, versículo 3. Temos um novo personagem nesse episódio, Lucas 22. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. Temos de novo nesse relato que complementa os demais, é que temos informação que o instigador de tudo isso foi o diabo. O diabo é o pai da mentira, é o mestre do engano, ele também é a raiz de toda traição. Traição. O dinheiro, ou as 30 moedas de prata, ou dinheiro em Lucas, se refere, como eu disse, a lucro, vantagem, alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, é algum lucro. Pode ser financeiro, pode ser outra coisa, mas é algum lucro. 3 coisas em comum: oportunidade, lucro e Satanás. São os 3 ingredientes em comum nos 3 relatos que temos em Marcos, Mateus e Lucas. Se você está buscando saída de um compromisso, haverá estas 3 coisas. Quando esse compromisso é um esposo ou uma esposa que começa a querer achar motivos para não justificar, manter o seu compromisso com a sua esposa. Ele começa a buscar oportunidades de não amá-la como Cristo amou a igreja, em ser fiel e respeitá-la, e vice-versa. O marido começa a ver que ela queimou o arroz de novo. Uma esposa começa a perceber, bom, ele já não é tão cheiroso. Você começa a buscar oportunidade. Você começa a buscar motivos. Você está fazendo a mesma coisa que Judas fez. É o primeiro passo. Quando um crente começa no seu relacionamento com Cristo, começa a faltar em seus compromissos com Deus. Já não lê a Bíblia. Muito ocupado. Eu li uma vez. Começa a faltar os cultos. Começa a justificar porque está farrapando, como se diz nessas terras. Porque está falhando. Porque não está evangelizando, vindo aos cultos, orando, participando. Começa a buscar motivo. Quando isso acontece, é porque algo já está tomando lugar, algo já está destronando Deus do seu devido lugar. Algo já está destronando a sua esposa, o seu esposo do seu devido lugar. Algo já está fragilizando aquele compromisso. Você está fazendo a mesma coisa que Judas fez. Crentes assim justificam com coisas tipo: Deus entende porque eu não fiz isso. Deus entende porque eu só vou para o culto uma vez por mês. Deus entende. Ele entende. Ele entende que tem coisa mais interessante para você estar fazendo. Ele entende.
Ele entende perfeitamente. Deus vai compreender porque eu não posso preencha aí o que você quiser. Sabe o que é isso? Algo mais importante surgiu. Para Judas foram 30 moedas de prata. Para você não seja 30 moedas de prata, talvez sejam 60 moedas de prata. Ou talvez não é prata, mas é alguma coisa. E tem gente que não é nem 30, nem 60. Uma moedinha serve. Qual o preço para você trair a Cristo? Não precisa de dinheiro, não. Mas qual o preço que você coloca no seu compromisso? Para um esposo e uma esposa, não há preço. Porque o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e Cristo deu a sua própria vida. Jesus falou, não há amor maior do que esse, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Cristo quer ser seu Salvador, Cristo quer ser o seu amigo. Quando Judas foi traí-lo, Jesus falou, amigo, com um beijo me traz. Jesus chamou Judas de amigo, no ato da traição, no momento que foi entregue. Ele olhou para Judas e falou, amigo, o que está fazendo? Qual o preço que você coloca nas amizades que você tem? Qual o preço você coloca no seu relacionamento com seu cônjuge ou seu futuro cônjuge? Qual preço você coloca no seu relacionamento com Cristo? Aí de repente, aquele compromisso que tínhamos com Deus, de uma hora para outra, aquele compromisso que nós tínhamos com nossa esposa, nosso esposo, de repente o compromisso que nós tínhamos com o nosso amigo, já não é tão oportuno nem conveniente mais. Virou uma pedra no sapato, uma pedra no caminho, o empecilho, o obstáculo. Ele passa então a ser negociado e vendido. No caso de Judas, 30 moedas de prata. Nenhuma fortuna. Não era dinheiro de jogar fora, mas não era nenhuma fortuna. De repente, o seu casamento não será mais oportuno. O seu esposo já não é mais oportuno, a sua esposa já não é mais oportuna ou conveniente. Como Deus deixou de ser conveniente. E quando esse ponto chega, nós achamos um motivo para enfraquecer e detonar o relacionamento. Algo ou alguém tomou prioridade e agora aquele relacionamento está à venda. À venda. Está no mercado. Já viu aquela história? Alguém chega e fala assim, nossa, que bonitinho o seu cachorro. É um cachorro de estimação. Você vende? Não. Vender o meu cachorrinho de estimação? Não, de jeito nenhum. Não vendo. Ele dá um trabalho, dá uma despesa, mas eu não vendo. Pois é. Tem gente que é mais leal para o cachorro do que para os amigos, do que para o cônjuge, ou até para Deus. Quando você enxerga essas bandeiras vermelhas que nós vimos hoje, fique atento. Porque estaremos andando no mesmo caminho, dando os mesmos passos, traçando a mesma vereda que Judas traçou.
Isso vai destruir o relacionamento. E para que não destrua o relacionamento, você precisa destruir aquilo que está causando o desvio. Destruir, retirar. Senão, nós não poderemos salvar aquele relacionamento. E além de morrer o relacionamento, você vai conviver com aquela situação. Judas se enforcou. Me diga uma coisa, o que Judas ia fazer? Cristo foi preso, ia ser morto, não tinha como salvar ele. Cristo veio para isso. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há certas coisas nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos desfazer. E aquela mesma amargura, aquele mesmo remorso. Judas sentiu remorso, não arrependimento, remorso. Aquele remorso que causou Judas a buscar uma forca, vai nos assombrar também. Muita gente afoga isso em álcool, drogas, lícitas ou não, é tudo a mesma coisa. Caindo na carnalidade, afundando, tentando abafar, tentando afogar aquele remorso de alguma forma, o que leva à destruição. Judas levou à destruição extrema, a própria morte. Então não dê vazão ao diabo, não dê espaço a Satanás. Entrou, porém, Satanás em Judas. Se você é salvo, Satanás nunca vai poder entrar em você. Isso não acontece. Se você é salvo, Satanás não pode entrar em você. Mas ele pode, ele não pode te possuir, mas ele pode te oprimir. Pode buzinar no seu ouvido. Satanás significa acusador. Depois que você comete a besteira, o pecado, ele é o primeiro a falar: ali, É o primeiro a apontar o dedo. Primeiro. Ele induz, lhe tenta, lhe tropeça, lhe arma armadilhas. E quando você cai, ele fala: olha só. Vejam só esse cristão. Veja só esse crente. Vamos vigiar, vamos ter cuidado. Cuide do seu relacionamento com Deus, seus amigos, seus cônjuges, que o diabo quer entrar para atrapalhar. E oremos. Amado Deus querido,